Ora, as minhas saudações a todos, àqueles que aqui estão e também àqueles que nos acompanham pela internet. Para mim é um privilégio poder estar neste local que foi batizado com o nome de Sítio de Ararat. É um local muito bonito, posso testemunhar disso. Ontem, quando eu estava em viagem do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para aqui, eu fiquei encantado com a paisagem. Imaginava já uma paisagem bonita, mas não tão bonita quanto ela é. E este daqui, e sobretudo eu ver aqui estas bananeiras, sabem, eu nasci em África. Eu sou um africano de origem, quer dizer, de origem, de naturalidade. De modo que quando eu estou numa paisagem que me faz recordar a minha infância, eu fico, enfim, sinto-me bem. E este local faz-me sentir bem. Mas estamos aqui com um propósito, e o propósito é nós estarmos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Então, mesmo sentados, vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de podermos conhecer mais da Tua Palavra. Tu dizes que todo aquele que necessita de sabedoria deve pedir a Ti, porque Tu dás liberalmente. Peça, porém, em fé, em nada duvidando. E nós estamos a pedir com fé, Senhor, que Tu nos dês a sabedoria que apenas e só o Teu Espírito Santo nos pode conceder. O mesmo Espírito, Senhor, que inspirou os autores da Tua Palavra a escrever o que escreveram, é unicamente Ele que nos pode ajudar a compreender aquilo que está escrito na Tua Palavra. Então que o Teu Espírito nos assista na compreensão e também abra o nosso coração para nós podermos aceitar aquilo que Tu tens em reserva para nós através da Tua Palavra. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigos, nós hoje vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas no seu contexto histórico-profético. Ou seja, nós vamos ver a importância que as 3 mensagens angélicas têm, sobretudo no tempo do fim. Nós ontem falámos do cerne das 3 mensagens angélicas. Eu creio que os irmãos perceberam qual é o cerne, qual é o núcleo, ou eu diria até o nucleolo. Sabe o que é o nucleolo numa célula? É um núcleo que está dentro do núcleo da célula. Portanto, é algo muito importante. A justificação pela fé está no centro das 3 mensagens angélicas. Não é a única mensagem que está nas 3 mensagens angélicas. Nós hoje iremos falar um bocadinho mais. Mas hoje eu gostaria de mostrar o contexto histórico e profético em que as 3 mensagens angélicas se inscrevem. Sabem, muitas pessoas sabem que as 3 mensagens angélicas refletem aquilo que é a missão do remanescente, mas muitas vezes não sabem explicar em termos bíblicos porque é que as 3 mensagens angélicas são de facto a missão do remanescente. Muito bem, deixem-me dizer-vos que o centro do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. Isto não é por acaso. Sabem que na mentalidade bíblica tudo o que é importante está no centro. Sabem, por exemplo, hoje a nossa mentalidade é uma mentalidade em que, por exemplo, a pessoa é importante, imagine uma mesa onde a família se reúne. O chefe de família normalmente fica no topo da mesa. Pois bem, nos tempos bíblicos, a pessoa importante ficava no meio. Não sei se já repararam aqueles quadros em que Jesus está a tomar a ceia com os seus discípulos. Onde é que Jesus está? Está no meio deles. Porquê? Porque ele é a pessoa mais importante. Então o que é importante fica no meio. Em muitas estruturas literárias dos livros da Bíblia, aquilo que é mais importante está no centro. Por exemplo, no centro de Cantares de Salomão, está lá uma mensagem importante. No centro do livro de Hebreus, está lá uma mensagem importante. Também, o mais importante do livro do Apocalipse está no centro. E o centro é precisamente os capítulos 12, 13 e 14. E o reconhecimento deste facto é reconhecido por teólogos de quase todas as denominações. Teólogos católicos protestantes reconhecem que o centro do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. E para nós, adventistas do sétimo dia, pois bem, o que os capítulos 12, 13 e 14 revelam é extremamente importante. Abram as vossas Bíblias então em Apocalipse capítulo 12. E o capítulo 12 de Apocalipse contém aquilo que eu chamo uma descrição em forma compacta do grande conflito. O capítulo 12 de Apocalipse descreve-nos o grande conflito desde que ele se iniciou até ao seu clímax final, até ao seu final. Capítulo 12 de Apocalipse. É a história do grande conflito num ficheiro condensado. Sabem, hoje em dia com a informática, com tudo isto, nós sabemos que às vezes se há um grande ficheiro e nós queremos enviar, pois bem, importa primeiro compactá-lo bem, envia-se e depois é descompactado. Pois bem, aquilo que nós iremos hoje fazer é descompactar um bocadinho este ficheiro, que é o capítulo 12 em primeiro lugar. E é o capítulo 12 onde eu vou dar mais importância. Muito bem. O capítulo 12 começa por dizendo
dizendo que João, reparem, ele está a ter uma visão e ele diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não sei se vocês já tiveram conversas com católicos. Se vocês perguntarem a um católico quem é esta mulher, sabem que resposta é que vocês irão receber? Que é Maria. Até porque o versículo 2 diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E nós sabemos que esta mulher vai dar à luz um ser, e esse ser é Jesus Cristo. Então, quem é que deu à luz Jesus Cristo? Obviamente foi Maria. Mas será que o texto aqui quer dizer Maria? Não, não quer dizer Maria. E não quer dizer Maria porquê? Por várias razões. Bom, em primeiro lugar, reparem que o texto tem aqui expressões que só podem ser entendidas de forma simbólica. Porque reparem, quando diz que uma mulher vestida do sol, como é que Maria podia ser literalmente vestida do sol? Impossível. Mas, com a lua debaixo dos pés, uma mulher que tem está vestida do sol, com uma lua literal debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, estrelas literais na cabeça. Reparem, imediatamente esta linguagem apela para qualquer pessoa que tenha um mínimo bom senso para nós interpretarmos isto de uma forma simbólica, figurada. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Reparem que João já viu um grande sinal no céu, que é o que ele descreve no versículo 1. Agora há um outro sinal no céu. E que outro sinal é este? Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, ou seja, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu. E imediatamente quando nós lemos isto, nós sabemos o que é que isto significa. Que este dragão, que no versículo 9, vamos só dar um saltinho, porque o livro do Apocalipse, para ser corretamente interpretado, tem que ser interpretado à luz, quer de outros textos do próprio livro do Apocalipse, quer à luz de outros textos da Bíblia. No versículo 9 diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então reparem, quando no versículo 4 diz a sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Sabem, estas estrelas do céu, quando nós encontramos esta expressão estrelas do céu na Bíblia, por exemplo, vamos a uma concordância bíblica e colocamos estrelas do céu, nós encontramos duas coisas. Ou encontramos que a palavra estrelas se refere aos astros, que estão no firmamento, ou então o termo estrelas se aplica a anjos. E aqui, obviamente, o contexto deixa perfeitamente claro que estas estrelas do céu são nada mais, nada menos do que anjos. E como é que o dragão conseguiu atrair a terça parte dos anjos atrás dele? Através da sua cauda. Sabem, é isto que levou alguns pintores da Idade Média a pintarem Satanás como tendo uma cauda, etc. Será que esta cauda é uma cauda no sentido literal? Mais uma vez, não, é no sentido simbólico. E o que é que cauda significa na Bíblia? Pois bem, há um texto em Isaías que nos explica isso. Não sei se os irmãos conhecem. Em Isaías capítulo 9, no versículo 15, Isaías capítulo 9 e versículo 15, diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é o quê? É a cauda. Então reparem, quando é dito que o dragão, que representa Satanás, conseguiu atrair a terça parte das estrelas do céu, isto é, dos anjos, com a sua cauda, o que é que isto quer dizer? Com as suas mentiras. Não disse Jesus de Satanás em João 8,44 que ele é mentiroso e pai da mentira? Então foi através da mentira que Satanás conseguiu seduzir os seus anjos. Voltando ao Apocalipse 12. Diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho, no versículo... desculpem, não li a parte final do versículo 4. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Bom, claramente aqui esta linguagem se refere a quem? Se refere a Jesus Cristo. Reparem que depois de Jesus ter estado nesta terra, ele foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E esta menção aqui é uma menção, por exemplo, aparece em Apocalipse 4, em que quando Cristo sobe aos céus, ele é entronizado. Ele agora tem legitimidade para ser entronizado e receber toda a autoridade que lhe foi dada. E mais... Diz aqui, portanto, que
ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isto faz lembrar aquilo que vem no Salmo 2, que é uma referência ao Messias também. Bom, agora vocês perguntarão, então mas esta mulher não era então mesmo Maria? Não foi ela que ficou grávida? Não, esta mulher representa o povo de Deus. Aliás, o termo mulher, quando usado em termos simbólicos, não de forma literal, significa o povo de Deus. E existe aquela imagem, por exemplo, do casamento de Cristo, que é o noivo, com a sua igreja, que é a noiva. Então, quem é então esta mulher? Pois bem, esta mulher é nada mais, nada menos do que o povo de Deus e, particularmente, o povo de Israel, no qual nasceu o Messias. Lembram-se naquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana e que vem registado em João 4? Em determinado momento, vamos ler esse texto, João capítulo 4, ok? Só para indicar aqui um pormenor muito interessante e importante. João capítulo 4... João capítulo 4, no versículo 22, Jesus responde à mulher em determinada altura dizendo assim: vós adorais o que não conheceis. Nós, e quando Jesus daqui diz nós, ele estava a falar em nome do povo judeu. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de quem? O que é que lá Jesus disse? A salvação vem dos judeus. Não é estranho que Jesus tenha dito que a salvação vem dos judeus? Então, mas a salvação não vem de Cristo? Vem, a salvação vem de Cristo. Mas Cristo nasceu aonde? Cristo nasceu nos judeus. Então, a mulher grávida, que é descrita lá em Apocalipse 12, mulher representa povo de Deus, e esse povo de Deus que vai dar à luz o agente da salvação, que é Cristo, é o povo de Israel. O antigo povo de Israel. Ok? Portanto, quando ouvirem dizer que a mulher representa Maria, saibam que não pode representar Maria. Aliás, mais à frente o texto em Apocalipse vai dizer, e vamos ler, vamos continuar a ler Apocalipse 12, e diz lá, no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Não vou entrar aqui na explicação destes dias serem proféticos. Creio que todos os irmãos aceitam esse facto. Que dias, quando mencionados em linguagem profética, simbólica, significa anos literais. Então reparem, se a mulher fosse Maria, como é que esta mulher conseguiria viver de 1260 anos? Era obra, hein? Portanto, esta mulher não pode ser uma mulher literal. Esta mulher representa um povo. É o povo de Deus. E reparem que o povo de Deus é conhecido como mulher, quer referindo-se ao povo de Israel, quer ao povo cristão. Ou seja, Deus tem um povo. Deus sempre teve um povo. Um povo que atravessou todos os períodos da história humana. E esse povo é a mulher, é a sua esposa. Às vezes a esposa comportou-se bem, outras vezes comportou-se mal. Isto sempre ao longo da história. Mas vamos avançar. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Reparem, o que é que João aqui faz? Faz uma coisa que ainda hoje muitos escritores fazem. Deixem-me dar-vos um exemplo, que é um exemplo que normalmente eu dou. Imaginem que eu era escritor e queria escrever sobre temas económicos. Eu agora iria escrever sobre a grande crise que começou, crise financeira e económica, que começou em setembro de 2008. Sabem, em setembro de 2008 houve aquela falência do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos e depois aquilo foi a gota d'água que, enfim, houve uma grande crise que começou aí, ok? Imaginem que eu era um historiador sobre a vida económica e agora iria escrever, portanto, um livro sobre a crise económica que começou em 2008. Então, no primeiro capítulo, eu escreveria sobre os acontecimentos à volta do 15 de setembro de 2008, ok? Mas logo a seguir, no segundo capítulo, eu iria mostrar para os meus leitores que, afinal, aquilo que aconteceu em setembro de 2008 não caiu assim do céu, aquilo tinha antecedentes. Então, eu iria mostrar os antecedentes antes de 2008. Reparem, o que é que eu estava a fazer? Cronologicamente falando, em termos de cronologia de acontecimentos, eu estava a voltar atrás. Mas estava a voltar atrás com um propósito, de ajudar os meus leitores a compreender melhor porque é que o que aconteceu em setembro de 2008 aconteceu daquela forma e não de outra forma. Estão-me a entender, sim ou não? Então, o que é que João aqui faz?
ele apresentou um grande conflito entre a mulher, que é o povo de Deus, e o dragão. E mostra-nos que o dragão está a querer fazer luta contra a mulher. Mas agora, o que é que João faz? João vem atrás no tempo e diz, atenção, este conflito não é de agora, já vem de trás. E João vai atrás e vai tão atrás que vai à origem do grande conflito. Ok? Ou seja, o que aparece aqui nos versículos 7 em diante não é, em termos cronológicos, algo que vem a seguir ao que vem descrito no versículo 6. Não, no versículo 6 há como se fosse uma pausa e agora muda o cenário. Imaginem um filme, um realizador mostra uma cena num filme e depois o filme muda de cena para outro cenário. Mas o outro cenário é para ajudar a compreender o primeiro cenário. Então aqui João muda de cenário, vem atrás no tempo para nos ajudar a explicar melhor o grande conflito que se iniciou aonde? Que se iniciou no céu. E que nos vai ajudar a compreender do porquê do grande conflito do dragão estar tão furioso contra a mulher. Estão a entender sim ou não? Se estiverem a entender, ponham o braço no ar. Ok, estão a entender? Alguém não está a entender isto? Sabem, já agora faço aqui um pequenino parênteses para dizer o seguinte. Esta é a razão porque alguns às vezes fazem confusão a interpretar o livro do Apocalipse. Porque às vezes entendem que determinadas... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o capítulo 12 de Daniel começa a dizer, naquele tempo se levantará Miguel. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E então são levados a pensar que o que vem descrito a seguir ao versículo 1 tem que ser acontecimentos que já é depois do final do tempo da graça. Enganam-se. Porque quer no livro de Daniel, quer no livro de Apocalipse, que tem a mesma estrutura literária, pois bem, os acontecimentos não estão descritos em estrita sequência cronológica. Ou seja, às vezes há a descrição de um acontecimento, depois há uma pausa e vem-se atrás no tempo. Depois faz-se outra descrição, faz-se uma pausa, vem-se atrás no tempo. Não há uma sequência cronológica estrita e sequencial. Portanto, há acontecimentos escritos em Daniel, depois do que é descrito no versículo 1, que aponta para trás e não para a frente. Estão a entender este ponto? E aqui no capítulo 12 do Apocalipse, isto é claro. E há muitos intérpretes, mesmo até pastores, que cometem esse erro. Que não percebendo a estrutura literária do livro, cometem esse erro e julgam, portanto, que tudo o que está escrito numa sequência cronológica estrita. Não é o caso. Bom, vamos avançar. No capítulo... Vamos voltar a Apocalipse 12. Diz o versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Pergunto, quando é que isto aconteceu? Alguém me sabe responder? No céu, sim. E eles foram expulsos para onde? O que é que diz aqui? Foram atirados para a terra e com eles os seus anjos. Pergunta, quando? Quando? No tempo. Alguém sabe? Pois bem, isto aconteceu antes da criação dos céus e da terra. Vocês dizem, então mas se a terra não foi criada, como é que ele foi atirado para a terra? Bom, a terra não tinha sido criada, ou melhor, não tinha sido formada. Mas segundo o relato de Gênesis, em Gênesis 1, a terra porém era quem? Sem forma e vazia. Havia qualquer coisa. E já agora, alguns fazem às vezes uma confusão. Eu vou entrar aqui em assuntos que às vezes criam alguma confusão na mente de alguns. Quando Cristo começou a criação desta terra, o relato em Gênesis dá-nos a entender que a terra era sem forma e vazia. Mas uma coisa sem forma é uma coisa que já existe, há qualquer coisa. Reparem, o ar não tem forma, é sem forma. Porquê? Porque o ar adapta-se ao sítio onde está. Mas o ar é qualquer coisa. Se não houvesse ar, não havia muita outra coisa. Então reparem, Cristo começou a criar com matéria pré-existente. Mas agora a pergunta crucial. Então e essa matéria pré-existente, quem é que a criou? Deus, obviamente. Mas criou quando? Pois bem, criou num outro tempo lá mais atrás. Vocês dirão, como assim? Não estou a perceber. Bom, então venham comigo a Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Nós vamos entrar a fundo. E, portanto, eu vou abordar mesmo assuntos que
às vezes não são... Eu sei que às vezes há colegas meus que não gostam de abordar estes assuntos porque são assuntos mais profundos e que às vezes trazem alguma polémica, mas eu não quero aqui trazer polémica, eu não sou um polemista, eu não gosto de polémicas, eu gosto de estudar as coisas a fundo, depois gosto de transmitir. Então, em Provérbios, no capítulo 8, nós temos aqui alguns versículos que nos ajudam a compreender de forma clara que Cristo não criou tudo ao mesmo tempo. Provérbios, capítulo 8, e vamos ler a partir dos versículos... Provérbios, capítulo 8... Vamos ler a partir do versículo 22. Ok? Estão todos lá? Provérbios 8, 22. Diz assim: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras quê? O que é que lá diz? Mais antigas. Então eu pergunto, se há obras mais antigas, o que é que isso pressupõe? Que há outras obras mais novas. Verdade ou não? Se há obras mais antigas, então há obras mais novas. Mais. Desde a eternidade foi estabelecida. Já agora, Salomão está a falar da sabedoria. E sabem que Ellen White se refere a esta sabedoria como sendo, quem sabe? Jesus Cristo. Exatamente. Ok? Então diz assim, desde a eternidade foi estabelecida. Então quando é que Cristo foi estabelecido? Desde a eternidade. Quer dizer que é eterno. Não tem origem. Miqueias 5.2 diz que as suas origens são desde os dias da eternidade. Isso quer dizer que não tem origem, perde-se no tempo, não há um ponto de começo. Desde a eternidade, estou no versículo 23 de Provérbios 8, desde a eternidade foi estabelecida desde o princípio, e o que é que diz a seguir? Desde o princípio? Então houve um princípio antes do começo da terra, é isso ou não é o que lá está escrito? Então quando nós lemos Gênesis 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu pergunto, será que esse princípio de Gênesis 1.1 não pode ser este princípio aqui de Provérbios 8.23? Então, se assim for, o princípio que se refere a Gênesis 1.1 é um princípio que existiu antes da formação da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que isto significa? Deus criou o universo e mais tarde, porque há obras mais antigas, logo há obras mais recentes, mais tarde é que ele criou esta terra. Isto vem ao encontro daquele texto que vem em Jó 38, em que diz que quando o Senhor lançava os fundamentos da terra, os filhos de Deus cantavam e rejubilavam. E a pergunta é, que filhos de Deus são esses? Conhecem esse texto? Bom, antes disso, deixem-me ainda ler aqui um outro versículo aqui em Provérbios. Reparem, no versículo 26 e 27 diz assim: Ainda ele não tinha feito a terra, olhem aqui, leiam bem, que é para vocês não pensarem que isto são palavras minhas. Versículo 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Ainda ele não tinha feito isto, ele tinha feito o quê? Diz a seguir agora o versículo 27, quando ele preparava os céus. E que céus são estes? Nós podemos interpretar como sendo o universo. Então o universo foi criado antes da Terra. A Terra é uma das obras mais recentes, sendo que há as obras mais antigas. E o que é que Deus criou nas obras mais antigas? Pois bem, Ele criou outros mundos, Ele criou anjos, entre eles Lúcifer. Então, quando Lúcifer foi expulso do céu para esta terra, foi lançado para a terra sem forma e vazia. Estão-me a entender? Outro texto. Vamos àquele de Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. E no versículo 4, o Senhor começa a fazer uma série de perguntas a Jó para que Jó possa refletir e possa entender a sua pequenez. O Senhor pergunta assim no versículo 4: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Claro que aqui Jesus usa uma linguagem simbólica para descrever a forma como ele criou. E depois diz assim, o versículo 6, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, e atenção aqui a esta expressão estrelas, a mesma expressão que aparece lá em Apocalipse 12:4. Quem são estas estrelas da alva? São anjos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os... Agora eu pergunto, quem eram estes filhos de Deus? Alguns dizem, bom, são as estrelas da alva. Não são, não.
estes filhos de Deus normalmente aplicam-se a seres criados por Deus, mas são seres não angélicos, ou seja, não são anjos. Você diz, bom, então estes filhos de Deus são seres humanos. Como é que são seres humanos se o Senhor estava a lançar os fundamentos da terra? Estava a lançar os fundamentos da terra, a criação da terra estava no seu início. E quando é que o homem surgiu das mãos do Criador? No final da semana da criação, certo? Então estes filhos de Deus não podem ser seres humanos. Quem eram estes filhos de Deus? Seres que Deus tinha criado e que habitavam outros mundos. Então quando Deus estava a criar esta terra, seres que também Deus criara, porque tudo o que existe no universo foi criado por Deus, estavam a assistir e estavam todos contentes. Uau! Lembro uma vez ouvir uma família, são 3 irmãos, e o mais velho diz que quando ele e o outro irmão a seguir a ele souberam que tinha nascido um outro irmão, um terceiro mais novo, foram para cima da cama da mãe, aos saltos, todos contentes, tinham um novo irmão. Reparem, foi isto que aconteceu no universo quando os outros mundos contemplaram que Deus estava a criar uma nova raça. Eles rejubilaram, eles cantaram. Então estão a ver, Deus não criou tudo ao mesmo tempo. Por isso há obras mais antigas, há obras mais recentes. E reparem, faz todo o sentido, porque Deus é um Deus eterno, sim ou não? Se é eterno, não tem princípio e não terá fim. Deus é um Deus criador, sim ou não? Faz sentido que Deus tenha criado tudo ao mesmo tempo e depois tenha ficado de braços cruzados? Não. Deus, como é um Deus criador e eterno, Ele foi criando diferentes coisas à medida que o tempo vai passando. A Terra, podem ter a certeza, é das últimas coisas que Deus criou. Deus já criou muitas coisas antigamente. Eu até acredito, reparem, isto é um dado científico que parece quase inabalável, que a velocidade da luz anda a 300 mil km por segundo. Se assim é, há estrelas que já emitiram a luz há milhões ou bilhões de anos. E alguns perguntarão, mas como é que é? Bilhões, mas a Terra tem 6 mil anos. Eu acredito plenamente que esta Terra não tem mais à volta de 6 mil anos. Então como é que pode haver estrelas que tenham bilhões de anos? Eu pergunto, mas o que é que são esses bilhões de anos comparados com a eternidade de Deus? Não são nada. Será que foi Deus que criou essas estrelas? Claro que foi. Será que Deus criou há bilhões de anos? Mas o que é que são os bilhões de anos para a eternidade de Deus? Estão a ver? São nada. Então Deus foi criando certamente coisas à medida. E reparem, quando se deu a revolta de Lúcifer no céu, reparem, Deus já tinha criado os anjos e agora, depois desta revolta se ter consumado, Deus expulsou Satanás e os seus anjos para esta terra. E agora, outra prova que eu quero dar em favor da tese de que quando Deus criou esta terra, Satanás já tinha expulso do céu, é a seguinte. Reparem, quantos dias durou a criação desta terra? 6 dias. Atenção, 6 dias literais de 24 horas. Eu acredito nisso. Totalmente. Quando chegou no 6º dia e Deus criou Adão, Ele deu-lhe uma recomendação. E disse, Adão, estás a ver este jardim? Eu criei este jardim para ti, tu estás livre, podes comer todas as árvores do jardim, exceto de uma. E porquê que não podia comer daquela árvore? Havia algum problema com o fruto daquela árvore? Não. O único problema, entre aspas, que havia com a árvore, não havia nenhum problema com a árvore. O único problema que havia é que Deus tinha escolhido aquela árvore e não outra, podia ter escolhido outra, onde Lúcifer podia ter acesso aos nossos primeiros pais. Deus não permitia a Satanás que tivesse acesso ao ser humano em nenhum outro local do jardim do Éden, a não ser naquele local. Aquele local era, por assim dizer, a mesa de voto, onde Adão e Eva iriam votar o referendo se queriam obedecer a Deus ou não. Em nenhum outro local eles teriam a influência de Satanás, mas naquele poderiam receber a influência de Satanás. E agora, reparem, passaram apenas 6 dias, e o Senhor diz, Adão, não comas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o perigo já existia, e o perigo existia na forma de quem? Na forma de um anjo caído. Então reparem, eu pergunto, se o anjo estava caído no 6º dia, será que ele não estava já caído no primeiro dia da criação? É muito provável que sim. Então, quando Deus começou a criação desta terra, Satanás já era um anjo caído e já estava nesta terra. Estão a entender? Nós fazemos aqui a ligação de textos bíblicos e surge-nos esta visão. Então, voltando lá a Apocalipse 12. Ok? Que horas são? Tenho que avançar o passo. Entretanto, o versículo 10 diz assim, então ouvi a grande voz do céu proclamando,
agora veio a salvação, o poder, o reinado do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pergunta, será que os irmãos conseguem perceber uma diferença que está entre os versículos 9, entre o que é dito no versículo 9 e o versículo 10? No versículo 9 diz que foi expulso o grande dragão. E no versículo 10 diz, agora veio a salvação, o poder, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Nós, à primeira vista, ao olharmos para estes dois textos, parece que os dois textos querem dizer a mesma coisa. O versículo 10 e o versículo 9 querem dizer a mesma coisa. No entanto, se nós olharmos com um bocadinho mais de atenção, nós vamos verificar que não querem dizer a mesma coisa os dois versículos. E há aqui uma frase que faz toda a diferença. A frase que vem no início do versículo 10, quando diz, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pergunto, quando é que veio a autoridade e o reino e o poder de Cristo? Quando é que eles se manifestaram completamente? Sabem quando? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus pôde dizer, e foram das últimas palavras que ele disse, está consumado, eu pergunto, estava consumado o quê? Estava consumado o grande plano da salvação. E quando Cristo, através da sua morte expiatória, consumou o grande plano da salvação, ele pôde dizer, está consumado. E a partir desse momento, ele tornou-se realmente a graça, o poder, a autoridade do nosso Cristo vieram. E graças àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Satanás pôde ser expulso. E vocês perguntarão, pastor, espera lá, eu não estou a perceber nada. Então, mas Satanás não tinha já sido expulso? Você não acabou de dizer que Satanás foi expulso do céu ainda antes da criação da terra? Eu disse, sim, eu disse isso. Mas sabe uma coisa? Uma coisa é ter sido expulso. Deixa-me dar-vos uma imagem para vocês perceberem. Sabem, antes de iniciar o meu curso de teologia, eu já era enfermeiro. Trabalhei como enfermeiro vários anos, em vários hospitais. Imaginem que eu teria cometido, o que graças a Deus nunca aconteceu, imaginem que eu teria cometido um grande erro no exercício da minha profissão de enfermeiro e devido a um erro eu teria morto um paciente. Imaginem que aquilo dava um processo judicial, como já aconteceram, são raros, se calhar até deveria existir mais, não sei, mas imaginem que eu era considerado culpado e eu era expulso, era-me retirada a credencial profissional de enfermagem, que ainda guardo comigo, e eu não podia mais trabalhar. Eu pergunto, será que eu poderia entrar no hospital onde até ali tinha trabalhado como enfermeiro e ir lá como visita para visitar alguém, sim ou não? Podia. Quando Satanás foi expulso do céu com os seus anjos, antes da criação desta terra, ele foi expulso e não mais poderia habitar no céu. Mas agora escutem-me o que eu vou dizer a seguir. Apesar de ele não poder habitar mais no céu, ele podia lá ir. E a prova disso nós encontramos no livro de Jó. Exatamente. No livro de Jó nós encontramos que Satanás tinha acesso ao céu. Não tinha o direito de permanência, não tinha mais o direito de residência, mas tinha o direito de visitar. Sabe uma coisa? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o direito de acesso que Satanás tinha até ali, também esse lhe foi tirado. E é o que diz o versículo 10. O versículo 10 diz que quando Cristo morre na cruz do Calvário, o direito de acesso que Satanás tinha ao céu... E sabem porquê? Faz todo o sentido. Quando Adão pecou, a quem é que Deus tinha dado o domínio, a autoridade desta terra? A Adão, o nosso primeiro pai. Certo? Quando Adão pecou, o que é que ele fez? Deixa-me usar uma expressão muito minha, deu de mão beijada para Satanás tudo aquilo que Deus lhe tinha dado. O poder, o domínio, a autoridade que Deus tinha dado a Adão, Adão deu para Satanás. Por isso é que Satanás pôde dizer no deserto da tentação a Jesus as palavras que ele disse estão registradas em Lucas 4. Venham ver comigo. Estou a falar muito depressa, sim ou não? Conseguem-me entender? É que eu às vezes quando ligo aqui quando meto aqui o andamento mais forte, isto parece uma metralhadora. Ok? Lucas capítulo 4. Eu já estou a lutar contra o tempo. Lucas 4. Lucas capítulo 4. E vamos ler o versículo 6. Deixem-me ler o 5, para vocês perceberem o contexto. E ele, levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. O que é que Satanás está aqui a fazer? Está a fazer uma proposta a Cristo. Está a dizer, olha, estás a ver? Reparem, eu acredito que isto foi um tipo de representação virtual que o diabo conseguiu fazer diante de Cristo. Estás a ver, Senhor? Estão aqui todos os reinos e toda a autoridade do mundo estão aqui diante de ti. Olha, não precisas de passar pela cruz, não. Eu vou-te dar tudo isto.
Só tens de fazer uma coisa, só tens de me adorar. Mas ele diz aqui uma coisa muito interessante. Sabem que o diabo é mentiroso e pai da mentira, como Jesus disse. Mas vocês acham que o mentiroso nunca diz verdades? Mente sempre. Tudo o que ele diz é sempre mentiras. Ou será que o mentiroso às vezes diz alguma verdade? Às vezes diz verdades. E Satanás não é exceção. Satanás, por vezes, também diz verdades. E olhem, aqui ele vai dizer uma verdade. Sabem qual é essa verdade? Ele diz aqui, versículo 6, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Porque ela me foi entregue. Isto é uma verdade, sim ou não? É uma verdade. Pergunto, quem é que entregou a Satanás isso? Adão, exatamente. E agora reparem, porque Adão entregou essa autoridade para Satanás, por isso é que no livro de Jó, quando vem lá descrito que houve uma grande reunião, podemos dizer cósmica, com todos os representantes de todos os mundos no céu, Satanás pôde lá apresentar-se porque ele apresentou-se lá como príncipe deste mundo. Quem é que deveria lá estar nesse concílio celestial? Era Adão. Mas porquê que Adão não apareceu lá e apareceu Satanás? Porque Adão deu de mão beijada para Satanás a autoridade e o poder que Cristo lhe tinha dado. Então, Satanás apareceu lá como o príncipe deste mundo. Aliás, a expressão príncipe deste mundo foi o próprio Senhor Jesus que a utilizou, sim ou não? E reparem, há um texto em João, no capítulo 12, João, capítulo 12, reparem, nós estamos aqui a querer entender a fundo toda esta dinâmica do grande conflito, ok? Porque Apocalipse 12 leva-nos a isso. João, capítulo 12... E vamos ler o versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, reparem que não são palavras minhas, o seu príncipe será quê? Expulso. Faço uma pergunta. Talvez vos tenha passado despercebido. Em que tempo verbal é que está o verbo ser? Será. Em que tempo? Futuro. Eu pergunto, então, mas Cristo está a falar que o príncipe deste mundo será expulso? Então, mas ele não tinha sido já expulso antes da criação da terra? Eu pergunto, sim, mas ele tinha acesso ao céu como príncipe deste mundo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Cristo ganha legitimidade para retirar de Satanás aquilo que ele tinha recebido de mão beijada da parte de Adão. E nessa altura, Cristo torna-se o segundo Adão. E a partir desse momento, quem se torna o príncipe deste mundo é Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo, a partir do momento em que ele morre na cruz do Calvário, ele tornou-se o legítimo, sublinho, legítimo príncipe deste mundo, porque até aí era Satanás. E quando Satanás se vê despojado desse direito de acesso ao céu que até ali tinha, olhem, vamos lá voltar a Apocalipse 12, ele fica furiosíssimo. Vocês podem perceber porquê. Ok? 12. Reparem o que diz agora o versículo 12 também. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. É como se todos os seres celestiais dissessem, uau! Cristo venceu e por essa razão não temos mais que aturar aquele chato que vinha sempre aqui incomodar-nos. E cada vez que lá ia Satanás ao céu, sabem o que era para fazer? O trabalho que ele é especialista em fazer, acusar os nossos irmãos. O que é que ele lá foi fazer em relação a Jó? Acusar Jó. Acusar Jó. Porque reparem, eu às vezes quando leio os textos bíblicos eu gosto de fazer vídeos na minha mente. E eu posso imaginar Satanás chega lá todo pomposo, eu sou o representante do planeta Terra, olhem para mim. E todos os outros representantes dos outros mundos, esses eram representantes legítimos. Satanás não era. Porque Satanás tornou-se príncipe deste mundo por usurpação. É verdade que Adão lhe deu de mão beijada, mas porque ele induziu os nossos primeiros pais em erro, em pecado. Então ele chega lá todo pomposo, como que diz, eu sou o príncipe do planeta Terra. E o Senhor agora vai-lhe colocar, deixem-me usar esta expressão, uma pedra no sapato. Vai-lhe dar uma inquietação. Como quer dizer, ok, muito bem, então tu és o príncipe do planeta Terra, mas olha, eu não sei se reparaste lá, circulando a Terra, rondando a Terra, não sei se observaste o meu servo Jó. Sabe o que é que ele estava a dizer? Olha, tu és o príncipe de um reino, mas nem todos os habitantes desse reino te servem a ti. Eu tenho lá um que me serve a mim. Eu posso imaginar como é que o diabo ficou naquele momento.
Como é que ele podia provar o contrário, se era mais do que evidente que Jó servia a Deus e não a ele? Então, que estratégia que ele utiliza? Em vez de contrariar os argumentos de Deus, não podia, porque eram argumentos imbatíveis, o que é que ele faz? Recorre à malícia, recorre à acusação. Está bem, pois, tudo bem, ele serve-te a ti, mas serve-te a ti porquê? Olha, tu fartas de lhe dar benefícios e bênçãos, retira essas bênçãos dele e vais ver se ele continua a adorar-te. E o Senhor agora, perante esta acusação de Satanás, diz, isto agora... Reparem, Satanás é um grande estratega. Ele sabe fazer jogadas. E esta é uma jogada que colocou Deus um bocadinho entre a espada e a parede. Claro que Deus nunca perdeu com Satanás na luta com ele. Mas Deus encontra-se por vezes em situações críticas. Aliás, desde que o pecado irrompeu, isto criou um embaraço para Deus. E agora como é que o Senhor vai ter que justificar que Jó não o serve por interesse, mas serve genuinamente? A única forma que ele tem de provar que Satanás está enganado é, ok, então retira-lhe as bênçãos e tu vais ver se ele continua a servir-me ou não. E Satanás, diz o texto bíblico, que ele sai a correr da presença de Deus. É como se ele dissesse, uau, agora posso fazer mal a Jó. Até aqui não podia, mas agora posso. Aí vai ele, como um foguetão. E ele retira as bênçãos materiais a Jó. E Deus tinha dito, nele porém não tocas. E Satanás só vai até ao limite que Deus deixa. Satanás fica despojado de filhos, os filhos morrem, ele perde bens, perde etc. Jó perde tudo isso e passado algum tempo, diz-nos agora o capítulo 2 de Jó, que Satanás vai novamente à presença de Deus. E Deus coloca a mesma pergunta, olha, de onde é que tu vens? Venho de rodear a terra. Tu observaste mais uma vez o meu servo Jó? Olha, vês que ele continua a ser fiel a mim, apesar de tu me teres induzido a tirar todas essas bênçãos. Pudera! Agora permite que eu toque mesmo na pele dele, vais ver se ele não blasfema na tua face. O Senhor, tá bom, ok. Eu permito que tu faças isso. Não, só tens um limite, não tocas na vida dele. Vai lá fazer. E Satanás foi. E sabe o que é que aconteceu? Jó manteve-se íntegro. E agora Deus tem legitimidade para dizer a Satanás, agora estão provadas que as tuas acusações são falsas. Agora calas a boca e eu agora vou abençoar Jó como eu quero. Sabem porquê que muitas provações vêm até a nós, meus irmãos? As provações vêm a nós porque Deus quer provar a Satanás que nós o adoramos não por interesse, mas com um coração sincero. E a única forma que Deus tem, escutem bem isto para mim foi de crucial importância eu entender isto. A única forma que Deus tem de provar ao nosso grande acusador que nós servimos a Deus não por interesse, mas de coração sincero, é permitir muitas vezes que nós passemos por dificuldades sérias, que nós sejamos espremidos até quase à essência do nosso ser e que nós sejamos capazes de dizer, como Jó foi capaz de dizer, ainda que ele me mate, nele confiarei. E quando nós formos capazes de chegar a esse ponto e dizer, aconteça o que acontecer, eu quero, é decisão minha pessoal, eu quero continuar a servir a Deus. Quando nós chegamos a esse ponto, o Senhor diz, tu, cala a boca, não tens mais legitimidade para acusar este meu filho é meu e eu agora vou defendê-lo. Isto é o que se passa no grande conflito, irmãos. E nós muitas vezes não percebemos este enredo, como Jó não percebeu durante algum tempo. Mas quando nós percebemos isso, uau, a gente fica maravilhados, como eu já fiquei maravilhado. Deus é bom. Deus é bom. Quem é maligno e mesmo maligno é o inimigo. Bom, 5 minutos. Vamos voltar a Apocalipse 12. O capítulo 12, o versículo 12, mostra aqui que os seres celestiais irrompem em júbilo. Não mais têm que aturar este chato que acusa. Olha aqui, por isso fechai aos céus e vós os que neles habitais. Reparem, já no versículo 10 dizia, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Cada vez que Satanás ia ao céu, ia para fazer o quê? Para acusar os filhos de Deus. Sabem qual é o grande trabalho do nosso Deus? Não é acusar-nos, é libertar-nos da acusação. Por isso é que nós lemos em Romanos 8.1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso.
Quando nós lemos sobre o juízo investigativo em Daniel 7, nós vemos lá que o juízo é em favor, sublinho, em favor, não contra os santos do Altíssimo. Quem nos acusa é Satanás. E muito cuidado para nós não sermos participantes do trabalho de Satanás. Para nós não levantarmos acusações contra quem quer que seja. Porque cada um de nós tem que lutar contra as acusações de Satanás. E se nós vamos fazer o trabalho de Satanás, ainda podemos estar a piorar a vida de alguém. Todos nós, queridos, todos nós, sem exceção, nós lutamos contra o inimigo. E Deus quer libertar-nos dessas acusações. Deus quer nos libertar de todas as acusações do inimigo. Agora reparem, há um problema. E o problema é muito sério. É que algumas das acusações que o inimigo faz contra nós são acusações verdadeiras e não falsas. Esse é um grande problema. É que, olha, eu vou-vos dizer, eu não tenho qualquer problema quando alguém me acusa e essa acusação é uma acusação injusta. Eu lido bem com isso. Não tenho problema nenhum. Agora, já fico incomodado quando a acusação é verdadeira. Aí não há volta a dar. Aí sabem, desculpem, eu gosto de usar às vezes expressões, aí sabem o que é que eu faço? Olha, tenho que meter o rabinho entre as pernas e ficar calado. O que é que eu vou dizer? Não há justificação para o pecado. Só tenho que confessar o meu pecado diante de Deus. Então não há forma de dar a volta. E o grande problema que nós temos que lidar é que o inimigo faz-nos acusações, mas acusações verdadeiras. Porque quem de nós não caiu em pecado? Quem de nós não caiu em tentação? Agora, como é que nós podemos ser libertados dessa acusação que é verdadeira? Apenas e só pelos méritos de Cristo. E como é que nós podemos ter a certeza que o nosso pecado foi perdoado? Por isso é que eu vos apresentei o que apresentei ontem. Davi fez uma confissão sincera e genuína do seu pecado. E nesse mesmo instante Deus lhe garantiu o perdão. E nós pela fé podemos ter a certeza do perdão quando, com o coração contrito, nós vamos ao Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados. Aí, mesmo que a acusação de Satanás seja verdadeira, nós ficamos libertos da acusação. Porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Conhecem esse texto? Romanos 8.1. Venham ler esse texto comigo. Romanos 8.1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8.1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A minha versão fica por aqui. Há outras versões que dizem que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para, é isto que o Senhor quer fazer por cada um de nós. O trabalho que Ele quer fazer é libertar-nos das acusações. E quando nós estivermos libertos de todas as acusações... E reparem, deixem-me... Eu vou terminar aqui porque eu já não vou conseguir terminar o tema que tinha pensado. Mas não faz mal, eu na próxima vez vou dar continuidade. Vou terminar com isto. Reparem bem. Nós, como povo de Deus, somos chamados a uma grande missão no tempo do fim. Vocês acham que o inimigo não vai ser astuto o suficiente para... Reparem bem, eu vou ser muito prático e objetivo. Imaginem, eu quero, e Deus sabe do meu desejo, e se calhar sabe também do desejo de cada um de vós, eu tenho um grande desejo, a minha grande ambição é eu ser um colaborador do Senhor na grande obra final que é conhecida pelo Espírito de Profecia como o Alto Clamor. Seria para mim uma honra enorme o Senhor me usar para eu participar do Alto Clamor que vai ser dado ao mundo inteiro no tempo do fim, antes de fechar o tempo da graça. Agora pensem o seguinte, Satanás, como astuto que é, o que é que ele vai fazer? Ele vai estar atento a mim e vai ver se há ainda qualquer falha em mim, porque ele vai tentar fazer o máximo para ver se há alguma coisa errada em mim que ele possa julgar contra mim na minha cara para dizer, olha para o pastor Paulo Cordeiro, ele prega tanta mensagem dos 3 anjos, olha para o que ele faz da vida dele. E reparem, como é que fica o meu testemunho se, por exemplo, as pessoas ficarem a conhecer que eu ou ando a fazer negócios obscuros, ou tenho um aferro com outra mulher, ou coisa do género. O meu testemunho fica completamente deitado por terra. E vocês acham que não é isso que o inimigo quer fazer? É isso que o inimigo quer fazer. Então reparem, ao compreender isto eu percebo que é absolutamente urgente e necessário que aqueles que participarão no alto clamor têm que ter o seu caráter quê? Íntegro, sem mancha, irrepreensível. Porque se não tiver, o inimigo vai pegar nessas falhazinhas, entre aspas, e vai lançar isso na cara assim, toma lá.
e vai pôr-te na lama para tu seres descredibilizado e mais. Não é só tu ser descredibilizado, a mensagem que tu apresentas ao mundo ser descredibilizada. É isso que o inimigo quer fazer. E se nós queremos que a mensagem que pregamos tenha credibilidade, nós temos de ter um caráter íntegro, sem mácula. Estão a ver como é que uma coisa vai com a outra? Que credibilidade moral é que eu tenho de apresentar uma mensagem quando eu não vivo essa mensagem? Estão a perceber as implicações que isto tem? De modo quando tem a dizer, pode pecar até à vinda de Cristo. Cuidado com essa ideia. Eu não quero entrar nesse esquema, porque se eu tiver ainda algum defeito de caráter, o inimigo vai jogar isso na minha cara para me descredibilizar completamente a mim e à mensagem que eu prego. E eu não quero que isso aconteça. Então, para que eu tenha poder ao apresentar a mensagem, eu tenho que, em primeiro lugar, viver a mensagem. Estão a perceber isto? Irmãos, há tantas coisas aqui que implicam. Bom, mas o meu tempo já esgotou. Eu vou ficar por aqui. Irmãos, há tanta coisa que eu quero partilhar convosco. Deus me ajuda a conseguir partilhar isto com todos, mas em relação ao assunto que eu queria partilhar esta manhã, vamos ver mais da parte de logo à noite. Eu vou depois tentar terminar. Mas fiquem com esta imagem importante. O inimigo é o tal acusador dos nossos irmãos. Ele quer acusar a mim e a cada um de vós. Agora, nós temos e podemos, está ao nosso alcance, meus queridos, está ao nosso alcance, pelo poder e pela graça de Cristo, nós vencermos todo e qualquer pecado. E se nós fizermos isso, nós vamos ter poder no alto clamor. O inimigo vai querer encontrar falhas em nós. Onde é que ele vai encontrar? Não vai. Ele vai ter que recorrer à mentira para nos acusar. Mas aí são acusações falsas que facilmente se podem depois desconstruir. Como ele fez com Jó. Eram acusações falsas que ele fez contra Jó. Por exemplo, se alguém me acusar, olha, o pastor Paulo Cordeiro é homossexual, eu estou-me borrifando para essa acusação. Eu repulso a homossexualidade. Sempre tive nojo da homossexualidade. Quer lá saber que me digam que eu sou homossexual? Nunca fui. Agora, se me fazem uma acusação de algo que eu possa ainda ter mal, aí já é outra história. Então, amigos, é um privilégio e é uma necessidade para nós, povo de Deus, para sermos eficazes e termos poder no alto clamor, nós temos a nossa vida impecável. Senão o inimigo vai pegar nessas coisas e vai lançar na nossa cara, vai nos pôr na lama e vai descredibilizar a nós e a mensagem que nós pregamos. Eu não quero que isso aconteça na minha vida. E espero que nenhum de vós queira dar a mão ao inimigo nesse sentido. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém.